A trajetória da bala é curvilínea, né? É uma parábola. Vamos dizer que a bala chegou até aqui. O deslocamento é essa linha reta aqui. E dependendo do local, né? Vamos fazer o seguinte. Então, ó, quando a bola é lançada, a bala de canhão é lançada, ela vai percorrer a trajetória em azul. O vermelho, a linha vermelha, está indicando o quê? Está indicando o deslocamento da bola, a variação da posição da bola com relação ao canhão, tá certo? Então, aí tem uma coisa bastante interessante que a gente faz. Aí eu falei para vocês, eu posso dividir esse meu deslocamento em um deslocamento na vertical, qual a altura que ele está, né? E um deslocamento na horizontal, fazendo aquele triângulo retângulo aqui. Esse deslocamento aqui, total em vermelho, é o deslocamento de fato, que a gente chama o ΔS aqui. Agora, essa parte vertical a gente vai chamar de deslocamento em Y. A variação da posição em Y. E aqui a gente vai chamar de variação da posição em X. Estão entendendo essa parte? Assim, eu estou relembrando vocês, a gente fez até a conta, né? Eu falei, se ele está a uma altura de 3 metros, né? A gente fez esse. É mais que relembrando mais ou menos o que a gente tinha discutido. Tá joia? Então, se eu perguntar para vocês assim, a bola fez a trajetória na linha vermelha? Não. A bola fez a trajetória da linha azul, correto? A bola está percorrendo a linha azul. Mas o que que a linha vermelha está falando? O deslocamento, a distância, né, até o canhão. E aí eu posso dividir esse deslocamento em x e em y. Então aqui, esse desenho aqui está mostrando as várias trajetórias da bala de canhão depois de lançada, correto? Faz a mãozinha. Beleza. Estava comentando sobre isso agora. Eu falei da posição, agora vamos falar um pouquinho da velocidade, correto? Então, quando uma bala de canhão é lançada, né? Olha só o que acontece com a velocidade dela. A velocidade começa com a velocidade inicial, obviamente, porque senão ela não subia. A Terra puxa para baixo, né? Através da força gravitacional. E aí, até chegar a uma altura máxima. E o que acontece nessa altura máxima? Vamos lá, pessoal. Olhando esse desenho aqui, o que é que você pode dizer sobre o velocidade na altura máxima? Ele não continua subindo, ele não desce, mas ele continua indo para a direita, né? Ele foi lançado para a direita, né? Tá indo da esquerda para a direita, né? Então, olha só, a velocidade está na diagonal e de repente a velocidade fica na horizontal. O que que significa isso? Eu posso dividir a minha velocidade num movimento. Esse quadro é muito importante, ó. Eu posso
no movimento vertical, uma velocidade no eixo y e um movimento horizontal, tá certo? Então, essa velocidade na diagonal aqui, ao invés de fica difícil de analisar ela dessa maneira e confunde vocês. Eu preciso, então, analisar de duas maneiras diferentes. Uma velocidade. Eu vou decompor essa velocidade. A velocidade da bala, nesse momento aqui, que ela está nessa posição, certo? Está na diagonal assim, ó. Ela está subindo. Depois, a velocidade da bala fica na horizontal. E depois vai ficar aqui para baixo. Essa aqui eu vou chamar de velocidade Vx. E essa aqui eu vou chamar de velocidade Vy. Aqui também só vai ter a componente Vx. E aqui. Essa parte é bem importante, gente, para vocês entenderem o lançamento oblíquo. Vocês têm que entender que eu posso representar a velocidade como se fossem duas velocidades. Uma parte na horizontal e outra parte na vertical. Eu estou decompondo, né? Posso pegar essa velocidade aqui, que é a velocidade real do objeto, e decompor em duas velocidades, representar esse vetor em duas velocidades. Uma velocidade na vertical e outra velocidade na horizontal. Tá certo? Agora presta atenção na setinha que representa essas velocidades. O que é que você está vendo acontecer com essa setinha que representa as velocidades? Uma delas está sempre na horizontal e outra sempre na vertical, só que uma muda o sentido, né? O sentido para cima e depois o sentido para baixo. Tá. O que mais a respeito delas você pode dizer? Não sei se vocês estão reparando. A seta no sentido, na direção vertical, né? Na direção Y. O que acontece com ela? Além de mudar de sentido. Isso. Mas e a seta horizontal? Você consegue reparar? Isso representa a velocidade dela, né? Por que que só muda na vertical a velocidade do objeto e não muda na horizontal? O que que aconteceu nesse fenômeno daqui para cá? Por que que a gente não tem mais velocidade em Vy? Por que que aqui só sobrou a velocidade em Vx? Antes, a velocidade dele era uma composição de dois vetores, uma em x e outra em y. Correto? Agora, quando o objeto atingiu o topo, a bolinha está andando nessa trajetória em azul. Ela atingiu o topo da trajetória, né? Se ela atingiu o topo da trajetória, significa que ela não vai subir. Naquele instante, ela não está subindo mais, né? Isso significa que a velocidade em y é zero. Por que isso acontece mesmo? Esse valor aqui horizontal da velocidade, eu vou desenhar agora em laranja aqui, ó, ele não muda. É uma velocidade constante em x. O que muda é a parte vertical por conta da força da Terra. Porque é o seguinte, gente, se não tivesse planeta Terra, eu lançava a bola na diagonal aqui, ela ia continuar para cima eternamente em linha reta, não é? E aí, a velocidade na horizontal, a parte da velocidade que está na horizontal, ela não se modifica, porque não tem nenhuma força na horizontal. Não tem ninguém empurrando ou puxando na horizontal. Só a parte vertical se modifica porque eu tenho o planeta Terra embaixo. Se não existisse atrito com o chão, na hora que a bola caísse, ela ia continuar eternamente na horizontal. É como se fosse um movimento uniforme na horizontal. E na vertical, ele vai mudando
como se fosse um lançamento vertical. Então, o que acontece? Foi o Galileu que percebeu. Eu posso dividir o movimento parabólico, o movimento oblíquo de um projétil em dois tipos de movimento. O movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, se desprezar a resistência do ar. Se eu colocar a resistência do ar aqui, né, olha o que acontece. E o vetor horizontal também muda, né? Vai ficar menor, olha só. Com a resistência do ar. Só que a gente não vai estudar com resistência do ar, né, gente? Então, tirando a resistência do ar, deixa eu limpar isso aqui e vamos lá. A gente tem que o vetor vertical muda e o horizontal não. Chegou aqui no topo. O que aconteceu com o vetor da vertical? Zerou, né? Só sobrou a componente horizontal, né? Olha só o tamanho total. É o mesmo. Então é isso. Um corpo, quando é lançado, né? Vamos ver o vetor da aceleração, só para ficar bonitinho, né? Ele é acelerado para baixo, ele é puxado para baixo, né? Vou colocar o vetor da força, né? Você tem a força gravitacional, né? Sobre o objeto, e ele está sendo puxado para baixo a todo momento, né? Então, a aceleração não muda, a força gravitacional não muda, né? Quem vai mudar é a velocidade, porque você tem a força, né? Quem muda é a velocidade na vertical. Tá? Vamos continuar agora com. Tá? Então, você tem uma bala que está sendo lançada e ele percorre essa trajetória. Tá joia? Então, o que acontece? No tempo zero, por exemplo, quando eu estou saindo do chão, né? Estou disparando do chão. A posição inicial do meu objeto é quanto? É zero. Só que a velocidade inicial vai ser diferente de zero. Aí o que acontece? Lancei a bola. Então aqui, tá vendo o deslocamento? Eu vou ter um deslocamento na vertical e um deslocamento na horizontal. Eu posso representar esse deslocamento diagonal aqui, né, como um deslocamento na horizontal e na vertical. Entenderam isso? E aqui é o vetor da velocidade. Quando ele chega lá no topo, né, eu não vou ter mais componente vertical da velocidade. E aqui vai ser a altura máxima que ele atingiu. Estão acompanhando? Então, tá. Vocês estão falando que vocês estão acompanhando, estão entendendo? Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês me responderem. Eu tenho uma pessoa, escuta agora. Eu tenho uma pessoa que abandona uma bola ao mesmo tempo que esse canhão dispara na horizontal. A bola, obviamente desprezando a resistência do ar, a bola e a bala de canhão chegam ao mesmo tempo no chão. Por que isso acontece? Obviamente partindo da mesma altura, né? E daí, o que isso tem a ver? Não, gente, eu gastei um tempinho explicando para vocês que a força gravitacional não é a mesma para as duas, né? Com uma bola de plástico, uma bola de canhão, o peso delas é diferente, né? Isso, a aceleração de queda é a mesma, gente. É o mesmo motivo do lançamento da queda livre. Você tem que dividir o movimento em horizontal e o movimento na vertical. O movimento na vertical é o movimento de queda livre. E a gente calculou isso e mostramos que independe né? Perguntei isso toda vez que eu tive a oportunidade, eu perguntava para vocês. A aceleração de queda
É diferente? Não é a mesma. Por que não depende da massa? A força gravitacional é maior. Um elefante e uma formiga. Eu dei o exemplo do elefante e uma formiga, inclusive. A aceleração de queda vai ser a mesma, então a velocidade de queda, passando o tempo, vai ser a mesma. E no final, eles vão chegar, porque partindo da mesma altura, obviamente, se tivesse partido de altura diferente, o experimento não estaria certo. Eles partiram da mesma altura, com a mesma aceleração, então eles vão chegar ao mesmo tempo ao chão. Vou ocupar um pouco de tempo fazer assim. Vamos lá. Então tem o lançamento horizontal. Eu me pergunto é qual é o tempo de queda, certo? Então o que acontece? Quando a gente está falando queda, de novo, a gente está vendo o movimento vertical, certo? Isso aqui significa que a gente está vendo, né, o movimento vertical. Então, o que que acontece? Na verdade, não tem mistério nenhum, gente. A gente vai pegar as mesmas fórmulas que a gente tinha antes. Por exemplo, eu quero saber o tempo, né? Eu tenho a posição e vou pegar essa aqui, ó, e vou usar ela, só que no movimento vertical. Ou seja, vou colocar um Y aqui, que eu estou usando o movimento vertical. Qual é a posição inicial do meu objeto? A posição final do meu objeto, aliás. A gente está usando só no Y. Zero. E qual é a posição inicial? Vamos para lá. Passo a passo. Perfeito. Qual é a velocidade inicial? Não? Não é. Não. Vou falar para vocês, a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque não é a velocidade inicial, né, gente? A velocidade inicial no Y é zero. Quando eu estou falando de lançamento horizontal, a minha velocidade é 300 metros por segundo, vocês estão corretos. Mas a minha fórmula, eu estou analisando o movimento vertical. E como o lançamento é horizontal, não tem velocidade inicial, né? A velocidade depois de queda vai ter uma velocidade na vertical. Mas a princípio a velocidade vertical é zero. Ela foi lançada a 300 metros por segundo. Correto. Essa é a velocidade inicial dela. Sim, senhora. Você está correta. Certo? Só que é na horizontal. Ela já começa andando na horizontal. Não tem vertical inicialmente. Tá certo? Então é isso. Lembra que a gente está analisando a componente y. Então aqui vai ser zero. E aqui também outra coisa importante. Aqui é menos 10. Certo? Entenderam o sinal por que é menos 10? Porque é o seguinte, eu não coloquei que a minha posição final não é o chão e não é zero, e a posição inicial não é 1,5 que está em cima, significa que a trajetória ela é positiva para cima, né? Se a posição inicial é 1,5 em cima e é zero embaixo, significa que está aumentando para cima a trajetória, não é? Quanto mais alto, maior é o deslocamento, não é verdade? Então, se a trajetória é para cima que é positivo, é porque isso aqui eu fiz ser positivo. Trajetória para cima é positivo e aceleração para baixo, que é negativo, tá para baixo, aceleração para baixo, então o sinal tem que trocar. Igual a t quadrado, t vai ser igual a raiz de 0,3, que é aproximadamente 0,55 segundos. Veja que isso é o tempo de qualquer bala, porque independe da massa a queda, né? Isso é o tempo de queda. O problema é que se a velocidade horizontal for muito grande, né, ele vai cair lá na frente. Mas o tempo de queda é esse, 0,55 segundos.
Tá. Agora vamos para a letra B disso aqui. Qual foi a distância percorrida na horizontal? O movimento na horizontal ele é uniforme. Vamos fazer aqui bonitinho? Eu vou mostrar para vocês. Em vez de ser em Y, né? Agora é a mesma coisa, só que agora é em X. Mas qual é a aceleração em X? É zero. Então vai virar movimento uniforme. Isso, esse é o resultado. Vai ser zero mais velocidade aqui é o 300 vezes o 0,55. Certo? Alguma dúvida nisso aí? Por que que vai ser zero? O que? A aceleração no x? Existe alguma força que eu estou considerando no eixo x? É, aí o exercício vem para isso mesmo. Isso. A força gravitacional, a Terra está puxando para o centro dela. É só na vertical. A mudança da velocidade é só na vertical, não tem mudança da velocidade na horizontal. Perfeito, é isso mesmo. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu tenho esse canhão que está atirando, correto? Só que agora está na diagonal. O que que mudou aí? O que que vai mudar na nossa conta agora, quando a gente for resolver esse exercício? Não. Tem aceleração? Tem antes, só na vertical. A aceleração só existe na vertical. Vamos lá. Acho que você trocou as palavras aí. A velocidade inicial também, antes também era de 300 metros por segundo. Tanto antes quanto depois, a velocidade inicial é de 300 metros por segundo. Aqui antes também era, né? Tá faltando uma coisinha aí para vocês me falarem. Sim, o ângulo com o chão, mas o que que isso vai mudar? O que tem de diferente é o seguinte, vamos lá. Agora eu vou ter uma velocidade inicial na vertical e outra velocidade inicial na horizontal. Eu tenho a velocidade na vertical aqui, antes não tinha. Antes, como eu disparei na horizontal, não tinha velocidade inicial na vertical, não tinha, né, no eixo Y. Isso. Antes a bolinha só ia para a horizontal. Começava na horizontal, vamos dizer claro isso. É que ela só ia para ela cai, então ela desce na vertical também, né? Só que antes ela começa na horizontal. Agora ela começa na diagonal. Então é o seguinte, a velocidade inicial total, real, é 300 metros por segundo. Só que eu não vou usar esses 300 metros por segundo, porque eu tenho que separar e analisar o movimento na horizontal e na vertical, tá certo? Aí eu vou ter que usar o seno e o cosseno. A velocidade em y, né? Cosseno de 60 é meio. Então, a velocidade em x vai dar 150 metros por segundo. E a velocidade em y vai ser 150 raiz de 3 metros por segundo. Então, agora eu vou usar todas as fórmulas quando eu tiver velocidade inicial em y. Quando eu for analisar o movimento vertical, eu vou usar o 150 raiz de 3 para a velocidade inicial, e não 300, certo? E quando eu for analisar o movimento horizontal, eu vou usar os 150 metros por segundo, né, para a velocidade inicial. Aqui o tempo de queda, você pode calcular da mesma forma que a gente calculou antes, certo? E aí, olha só, vocês pegam aqui e vê se deu o resultado. Vocês podem testar se vocês estão acertando ou não o seu exercício fazendo isso. Pelo menos um número aproximado. Você vai saber se, mas o professor deu 15 metros e meio, não deu 15 metros. Bom, você já sabe que vai estar próximo disso aqui, né? É para o lançamento horizontal e para o lançamento vertical
Também tem aqui. Aí tem arrasto, eles colocam até com resistência do ar aqui. Esse simulador, bem bacaninha. Certinho, gente?